Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do Enem e das desigualdades sociais. Há uma polêmica já em torno do Enem desse ano, que foi adiado, já não vai ser mais esse ano, não é? E a gente sabe da importância que o Enem tem para a nossa juventude. Então, para tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas muito especiais. Convidamos a Bárbara Lopes. Obrigado, Bárbara, por estar com a gente. A Bárbara é comunicadora social, está fazendo mestrado na Universidade Federal do ABC e é uma técnica da ação educativa, uma importante ONG que trabalha com educação. Ela atua na área da juventude e trabalha temas como ensino médio, escolhas profissionais, acesso à universidade, trabalho. É muito bom contar com você aqui com a gente. Quero também Obrigada. apresentar, quero também apresentar o Ricardo Henriques, que é economista, é educador. Ele tem um extenso currículo, então eu selecionei apenas algumas coisas para dar uma referência. Ele foi pesquisador do IPEA, secretário executivo do Ministério de Ação Social, secretário da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. Atualmente é superintendente executivo do Instituto Unibanco e membro do Conselho de Administração do Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco. Também muito obrigado, Ricardo, por estar aqui com a gente. Um enorme prazer estar com vocês. Então, vamos começar essa discussão do Enem. Bárbara, o Enem é importante para juventudes? Para quais juventudes? Eu estou falando no plural, né? Quer dizer, da nossa sociedade brasileira. Você quer começar a contar como é que está o Enem esse ano para todo mundo? Bom, o Enem é muito importante, se tornou uma política muito importante, né, para as juventudes aqui no Brasil, como associado a uma série de políticas de expansão, né, do acesso ao ensino superior, né? Então, o Enem ele é reformulado, né, deixa de ser um exame de avaliação do ensino médio, passa a ser um exame de seleção, né, de possibilidade de ingresso no ensino superior. Isso em 2004 tem a primeira reformulação, né, quando ele começa a ser usado para o ProUni, depois em 2009, né, quando vem o SISU, né, e isso tudo associado a uma política que era de expansão, né, das vagas, de expansão das universidades, de interiorização das universidades. Também depois, né, as políticas de ação afirmativa, né, que também vão entrar também nesse bojo de alguma certa democratização do ensino superior, né? Então a gente começa a ver essas juventudes diferentes chegando ao ensino superior, e isso faz também com que as juventudes almejem mais o ensino superior, né? Isso, inclusive, é um dos fatores que a gente acredita que contribui para uma expansão muito grande do ensino médio, né? O ensino médio ele ainda não é universalizado, né? A gente ainda tem muitos jovens fora do ensino médio, mas tem um aumento muito grande, né, da escolarização, né, das nossas juventudes no Brasil. E o Enem, associado a isso, ele também vai permitindo, né, esse aumento da escolarização, e esse aumento da escolarização entre alguns grupos que sempre foram muito excluídos, né, da educação. Então, entre a juventude negra, entre as juventudes de outras regiões, né, que não do sul-sudeste, a gente de regiões rurais. Então a gente tem o Enem associado a essa série de políticas. Porém, já a partir
né, 2017, a gente começa a ver uma série de medidas que vão na contramão disso, né? Seja no desinvestimento, né, no ensino superior, né, porque uma das coisas que acontece é que você tem uma expansão do ensino superior, então esse ensino superior ele também precisa estar preparado para receber essas juventudes que vão chegando, né? Então precisa ter políticas de permanência no ensino superior, a gente vai vendo um desmonte dessas políticas. Você tem mudanças no próprio Enem também, né? Você tem um aumento do valor da taxa de inscrição, você cria regras que dificultam o acesso à isenção dessa taxa, e isso já vai criando uma exclusão, né, na possibilidade das juventudes de acessarem o Enem e, através do Enem, acessarem o ensino superior. O Enem em si, ele tem contradições, né? Mesmo em 2013, quando a gente ainda vivia essa política de expansão do ensino superior, a gente já tinha dados que mostravam, né? Tem uma pesquisa, por exemplo, do Rodrigo Travitsky, que mostrava que 75% da nota podia ser atribuída a fatores socioeconômicos. Mas quando você tem isso, sim, se pelo menos isso é de alguma forma mitigado por políticas de ação afirmativa, né? E a gente considera que as políticas de ação afirmativa não são só as cotas sociais e raciais, mas essa própria expansão do ensino superior, o fato de você ter universidades localizadas em regiões que não tinham, né, esse tipo de equipamento, você ainda tinha um caráter um pouco mais democratizante do Enem, que vai se perdendo, então, a partir de 2017. E esse ano a gente tem a situação mais grave, né, de todas, em que teve a suspensão das aulas. A gente sabe a dificuldade que é para os estudantes e para as estudantes prosseguirem os seus estudos nesse formato remoto, né? Mas são dificuldades de várias ordens, são dificuldades do acesso às tecnologias, né? Do acesso à conexão de internet, do acesso aos equipamentos necessários, do fato de estarem em moradias que nem sempre permitem, né, um espaço para os estudos, a dificuldade de conseguir manter uma disciplina, né, uma rotina de estudos, né, nesse contexto, né, um contexto que exige muito emocionalmente também, né, da juventude. E aí, nesse contexto em que os estudantes têm uma dificuldade muito grande, o governo federal ele evita muito, né? E ele luta contra a possibilidade de adiar o Enem, né? E aí, quando finalmente, né, adia, porque percebe que ia perder isso no Congresso, né? Porque a pressão social era muito grande, adia, só que marca as provas para janeiro, então, no momento em que os estudantes não terão tido a possibilidade de recuperar, né, esse período de suspensão das aulas presenciais, né? Então, a gente vem tendo uma série de políticas que vão vindo nessa contramão, né, de pensar trajetórias juvenis, né, pensando na sua educação, que sejam trajetórias que almejem uma escolaridade maior, né, que permitam que juventudes que são historicamente excluídas, afetadas pelas desigualdades brasileiras, que elas também acessem, né, esse nível de ensino. E aí a gente tem isso sendo coroado esse ano, né, nesse contexto da pandemia. Muito bom, muito obrigado. Ricardo, nós temos aqui alguns dados, né? Por exemplo, você tem defendido que o Enem é um instrumento de mobilidade social, né? E os dados desse ano, por exemplo, os 6.121.363 inscritos, segundo o INEP, né? Deles, 87% pediram isenção de pagamento da taxa de R$ 85, porque declararam que não tinham condições de pagar isso, né? E não é o ano de maior acesso ao Enem. Quer dizer, em 2014, nós tivemos 9,4 milhões de inscritos e agora nós temos 6,1. Né? Quer dizer, está fechando esse instrumento de mobilidade social? Como é que você vê isso? Silvio, duas coisas.
ele segue sendo um instrumento fundamental, né, de mobilidade educacional e mobilidade social. Acho que tem a ver com a reestruturação que a Bárbara citou, que começa em 2004, com muita força, 2004, 2005. Mas você está tendo dois efeitos. Um é que parte dessa diminuição é função da redução dos treineiros, de pessoas que faziam vestibular e o Enem, né, pensando, e não fazem mais. Então, isso não necessariamente é negativo. Tá? Mas o que a gente já está tendo como maior dificuldade, e esse efeito estrutural precisa ser combatido, enfrentado com força e com nitidez, é que a gente continua tendo uma taxa de conclusão no ensino médio muito baixa frente ao que a gente deveria ter. Né? Esse é um enorme desafio, e usando a tua expressão no plural, para as juventudes brasileiras como um todo. Né? Então, só para dar um indicador de como esse gargalo segue muito alto, para cada 100 crianças brancas que entram no primeiro ano do ensino fundamental, 75 delas concluem o ensino médio, o que já é muito pouco. Certo? 25, um quarto dos que entraram, dos brancos que entraram, não concluem. Quando a gente olha para os meninos e meninas negros, de cada 100 que entram no primeiro ano do ensino fundamental, só 58 terminam o ensino médio. Só 58. Então, a gente tem um desafio estrutural enorme. A desigualdade racial gigantesca, que certamente expressa, né, o nosso racismo estrutural e como ele se desdobra no ensino fundamental e médio. Né? E mesmo para a população branca, eu sigo com uma taxa de um quarto fora desse ciclo posterior. Né? Então, esse é o principal gargalo que a gente tem que estar enfrentando, porque o Enem se torna uma oportunidade para a mobilidade, mas a gente continua fazendo algo que represa um quarto da população branca, mais de 40% da população negra, para ter a mobilidade social na sociedade do conhecimento. Né? A gente está... Né? E como a gente também não resolve o outro lado, que é a gente não vai ter todo mundo na universidade, como a gente também não dá um caminho para o ensino técnico, as juventudes, sobretudo as mais vulneráveis, ficam muito, numa situação de muita fragilidade. Tá? E achei que, seguindo o ponto da Bárbara, esta conjuntura da pandemia, sobretudo a não condução, a péssima condução do enfrentamento da crise sanitária, que se associa a uma crise econômica, associa a uma crise política e, evidentemente, uma crise social, e você não tem um processo de coordenação e concertação sobre isso, né, tende a ser mais punitivo sobre os mais vulneráveis. Né? Então, você já tem a desigualdade estrutural, né, que a gente precisa, enquanto sociedade, enfrentar, mas no contexto da pandemia, você pune desproporcionalmente os mais vulneráveis. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre isso e ver quais são os mecanismos de correção. Como a Bárbara disse, jogar a prova só para janeiro não é suficiente para fazer isso. Seria uma barbaridade, né, uma falta de sentido humanitário manter na data anterior. Tá? E demorou para fazer isso. Mas jogar para janeiro não é suficiente. Agora, a gente segue com esse conjunto de desafios. Quando você olha regionalmente, na última década, sobretudo, o Norte e o Nordeste, as secretarias estaduais responsáveis pela educação pública, usam uma estratégia de fortalecimento e indução da população estudantil para fazer o Enem, sabendo que isso é um campo de mobilidade social, porque tem acesso às universidades públicas, estaduais e federais, e pelas leis de cotas, até para as universidades privadas, né? Pelo ProUni. Cotas para federais, estaduais e o ProUni para as privadas. Então, esse instrumento que é desenho de política pública das secretarias estaduais fica completamente abalado nesse processo. E os indicadores são o que Bárbara mencionou, né? As condições de infraestrutura para os mais vulneráveis. É isso que as pessoas acham que é comum e que está sendo, felizmente, está sendo revelado com mais intensidade para a sociedade. Os jovens mais vulneráveis não têm um ambiente para estudar, não tem uma mesa, uma iluminação, uma sala dedicada.
A conectividade para trabalhar remoto é baixíssima, no sentido, a classe D e E, os que a gente tem, é menos, em torno de 50% de acesso à internet, enquanto a A e B é mais de 95%. E mesmo desses 50%, a gente não pode esquecer que é uma banda compartilhada, né? Não é que o jovem tem, ele pode usar o tempo todo. Na casa tem da mãe, e a mãe tem uma negociação com a mãe. Deixa aqui 2 horas, porque se todo mundo ligar ao mesmo tempo, não tem conectividade para todo mundo. Não é uma média. É muito aquém do que esse valor médio, que já é baixo. Então, os tamanhos das dificuldades que nós vivemos, no padrão de desigualdade estrutural que a gente tem, agravados pelas formas não razoáveis de condução desse processo, só para dar um exemplo, seria totalmente consistente e necessário que o Ministério da Educação coordenasse, primeiro seria necessário que o Ministério da Saúde coordenasse a agenda da pandemia, né? Mas a gente não está falando sobre isso. Mas o Ministério da Educação coordenasse uma agenda com os governos estaduais e os governos municipais, e em articulação com o Ministério de Ciência e Tecnologia, criasse com as operadoras de celular um momento específico de garantir acesso a dados gratuitos para os jovens mais vulneráveis. Isso que você estava falando dos 87% que pediram isenção, né, é uma expressão de como é que você tem uma quantidade enorme, né? Novamente, expressão dessa desigualdade, que deveria estar sendo enfrentada. Então, adiar o Enem é o mínimo de sensatez. Provavelmente seria mais sensato produzir uma coordenação com as universidades e adiar um pouco mais ainda. Mas, mesmo com essa referência, que a gente trabalhe com janeiro, tem muitas outras coisas que deveriam ter sido feitas. Dou o exemplo da questão da negociação e articulação, que só pode ser feito, obviamente, pelo governo federal com as operadoras, e seria um momento de razoabilidade, no sentido da responsabilidade social das empresas, de, durante esse período, garantir o uso, por exemplo, gratuito para essa coisa. Então, a gente tem várias coisas. Você sabe que você está trazendo um tema que é um tema também, uma aspiração, vamos dizer assim, da cidadania, né? Ter uma banda larga, pública, gratuita, que pegue todo mundo. Aí você também resolve esse problema, né? Porque de uma maneira mais universal, não só para o estudante. Mas Silvio, isso é importante, só para a gente, talvez não para conversar com detalhes hoje, mas só para a gente não esquecer como a sociedade está vendo mais a desigualdade do que via antes, e entender que inclusão digital hoje é uma variável da garantia da cidadania, é estratégico. Talvez a gente tenha que construir caminhos para isso. Incluir digitalmente toda a população faz parte dessa contemporaneidade. Perfeitamente. E quando a gente não faz isso, pune, e novamente vai punir os mais vulneráveis, vai punir os mais pobres, vai punir os negros, vai punir os jovens negros das periferias que são exterminados. Então, o ciclo fica completamente viciado, né? Então, vocês estão trazendo a questão do racismo para dentro da nossa discussão, não é? E na inscrição desse ano, 47% dos inscritos são pardos, 13% são pretos, o que soma 60%, não é? A maioria. Né? E nós estamos vendo um governo federal que é contra as cotas, né? Como é que fica essa situação, Bárbara? Essas cotas são importantes, elas continuam existindo, elas foram funcionadas? Eu acho que é muito importante a gente não cair numa ideia de que essa política não existe mais. Ela existe e a gente precisa defender, manter e obviamente, lutar para ampliar ela, né? Eu fiquei, inclusive, pensando na importância, né, desse desejo, né, enfim, né, das classes populares, mas especialmente da juventude negra, de acesso ao ensino superior, como isso foi importante no sentido de mobilização, a partir, por exemplo, dos cursinhos populares, né? Os cursinhos populares como um instrumento de luta, né? De organização dessa juventude, né? Então, em que o jovem, ele procura aquilo, muitas vezes, né? Num caráter mais objetivo, né? Um pouco mais pragmático, né? De conseguir, de fato, fazer aquela prova, né? Superar o seu déficit educacional e conseguir acessar o ensino superior através dos cursinhos populares, mas encontra ali uma rede, né, um movimento que está lutando não só
por aqueles indivíduos, né, para que indivíduos específicos consigam chegar, mas para que, né, para que essa camada, né, da população como um todo consiga ter mais acesso, né? Então, as cotas vão ser implementadas, né? Elas vão de fato existir a partir dessa mobilização, que é uma mobilização que acontece muito a partir dos cursinhos populares, né? Então, acho que isso vai mostrando para a gente como, né, essa camada de desejo, de anseio, né, da juventude, né, de ampliar a sua escolarização, como isso tem um impacto muito grande na escolarização da juventude, mas em uma série de outras questões, né, assim, né, isso vai permitindo uma mobilização muito grande, né, e que se multiplica, né, cada vez mais no país. E É isso, né? Eu faço parte, por exemplo, de um conselho de administração da relação com a sociedade civil da Unifesp, e eles mostram que as federais públicas têm maioria da população mais pobre, né? E tem maioria, inclusive, da população negra, né? O que mostra uma abertura, vamos dizer assim, pública, né? Para incorporar esses jovens da periferia, esses mais pobres, às oportunidades do ensino superior, né? E isso é muito importante. Então, as cotas continuam valendo, embora haja toda uma resistência da parte do Ministério da Educação e do governo Bolsonaro, né, em mantê-las. É uma tensão. eu acho importante também dizer que essa juventude que acessou o ensino superior pelas cotas, mas não, às vezes nem sempre pelas cotas, mas enfim, né, que essa ampliação do ensino superior também vem produzindo uma nova juventude, né? Assim, a gente tem uma nova juventude, uma juventude que a partir desse acesso também vem demandando outras coisas, né? Também vem trazendo novas demandas, né? E é uma coisa que a gente fica muito preocupado, né? Porque a gente tem uma juventude que chega no ensino superior, que muitas vezes agora encontra uma dificuldade muito maior de se manter no ensino superior, por conta, né, de um certo desmonte das políticas de permanência, por conta das dificuldades econômicas, né, da crise econômica, e que então tem seus anseios muitas vezes interrompidos, né, dessa forma. Muito bem. É Ricardo, fundamental, né? Mas você quer continuar? Depois eu tenho uma pergunta para você, mas não, pode só continuar. especificamente, acho que a política de cotas de acesso às universidades foi uma mudança radical e muito importante do paradigma da política pública na educação como um todo, né? Você mudou expectativas dos jovens no ensino médio ainda, e criou uma geração que passou a entrar na universidade só por causa das cotas. E hoje a gente tem uma intelectualidade negra ativa, fundamental nos jovens, né, recém-formados e ainda estudantes, né, e já fazendo carreira, jovens negros com doutorado numa intensidade que não existia há 15 anos atrás. Né? Então, acho que não só um absurdo interromper a política de cotas, mas há evidências de que isso contribuiu, evidentemente, para uma mudança do nosso perfil de mobilidade social como um todo, um pouquinho na direção necessária da justiça social, né? A partir da justiça racial, sobretudo. Ainda muito pouco frente ao que a gente precisa fazer, mas um avanço importante. E manter os instrumentos de cotas, com as ressalvas que a Bárbara trouxe, com política de permanência, com política de acolhimento, com as universidades criando condições para a transição educacional se dar ao longo de toda a universidade, é fundamental. A gente interromper isso, ou pelo menos conter isso, tem que ser discutido, tem que jogar na Câmara dos Deputados, tem que ir para o Conselho Nacional de Educação, tem que falar, não é possível, né, a gente ter um retrocesso civilizatório desse ponto de vista, dado o avanço que a gente fez com a política de cotas, né? A sociedade brasileira fez. Né? Beleza. Ricardo, agora tem uma questão que existe um pronunciamento do presidente Bolsonaro que diz assim, que as questões ideológicas não vão acontecer no Enem. Não será priorizado feminismo, diversidade, questões raciais, questões de gênero. E para completar isso, o Alexandre Lopes, que é o atual presidente do INEP,
Ele diz que o Enem não é uma prova de direitos humanos, é uma prova de habilidade técnica. O que você diz sobre isso? O mínimo, uma enorme confusão sobre o que é ideologia e sobre o que é, como é que foi? Habilidade técnica, foi isso? É. Habilidade técnica, né? Ou seja, eu acho que o Enem, e felizmente tem sido assim ao longo da sua história, tenta ser um momento, obviamente específico, mas de captar a possibilidade da juventude que está passando por esse processo refletir sobre a sociedade brasileira. Isso implica conhecimento sobre matemática, conhecimento sobre química, conhecimento sobre história, conhecimento sobre direitos, conhecimento sobre os temas contemporâneos da sociedade. Não falar sobre isso e não trabalhar como uma oportunidade que está à busca de entender como é que a juventude está mais apta, mais preparada para enfrentar os desafios contemporâneos, não faz nenhum sentido. É fundamental que a sociedade crie condições para que os seus jovens reflitam sobre a questão ambiental, sobre a emergência climática, reflitam sobre os desafios do feminismo, reflitam sobre os traços históricos do nosso racismo, que se atualizem sobre a discussão da democracia, que tenham uma posição muito categórica e nítida, que me parece que é majoritária dentre os jovens, grandemente majoritária, contra projetos autoritários e, portanto, entender a história contemporânea, entender o ciclo atual. Isso não se trata de conteúdos de uma suposta e vaga ideologia. Isso se trata de conteúdos da contemporaneidade e que o Enem deve ser capaz de participá-los. A ideia do presidente, além do mais, de incidir sobre uma avaliação do Enem, ela tem uma outra dimensão meio estapafúrdia, porque ela deveria ser feito, o Enem, não só com total liberdade de cátedra, mas a partir de especialistas, de professores que trabalham com processos de avaliação diagnóstica, avaliação somativa, e constroem boas provas que são capazes de captar esse conhecimento técnico e humanista. Uhum. É isso que precisa, né? Ótimo. Bárbara... Inclusive, o Enem ele também tem um papel muito importante de induzir, ele é uma forma de currículo, né, também, né, para o ensino médio, né, porque à medida em que o Enem se torna, né, uma prova principal de acesso ao ensino superior, as escolas também se organizam muito em torno do Enem, né? Então, na medida em que você tem uma abordagem, né, como disse o Ricardo, mais humanista, né, você também acaba difundindo isso no ensino médio, inclusive no ensino médio privado, né, que também precisa debater essas questões, né? A questão do racismo não pode ser uma questão só para os professores e para os estudantes negros, né? As escolas particulares também precisam debater sobre isso, né? Então, lembrando que o respeito aos direitos humanos era um critério que poderia zerar, né, a nota da redação do Enem, e isso foi revogado em 2018, ou seja, ainda antes desse governo Bolsonaro, né? Então, a gente já vinha tendo essa pressão, né, de mudança nesse perfil da prova, de tornar essa prova mais conteudista, o que torna essa prova também mais excludente. Então, aí os dois já trouxeram essa questão de que, evidentemente, o Enem espelha também o acúmulo que se teve no ensino médio, né? E desde a época das ocupações das escolas, que foram um fenômeno incrível de mobilização da juventude no Brasil, milhares de escolas ocupadas discutindo, inclusive, a reforma do currículo, né? A gente tem esse tema da reforma do currículo escolar na mão, né? Ricardo, como você vê a evolução dessa discussão sobre a reforma do currículo do ensino médio? Silvio, eu acho que quando a gente olha na última década, nós avançamos muito de forma positiva nessa discussão. Por um lado, criando uma referência que o Brasil precisa, né? A Base Nacional Curricular Comum, né? Que dá parâmetros sobre competências e habilidades que deve, ao longo do ciclo de 12 anos de escolaridade obrigatória, todos deveríamos compartilhar. Isso é muito positivo. O segundo elemento que eu acho que também é positivo, que está no debate e está sob risco de não seguir,
é que o ensino médio precisa ser mais flexível do que a gente tem historicamente, né? A expressão que a Bárbara usou, a nossa cultura do ensino médio é hiperconteudista, chegando ao paroxismo de ter 15 matérias obrigatórias para todos os estudantes no Brasil inteiro. Certo? Uma camisa de força sem flexibilidade nenhuma. Então, a discussão que está se acumulando e os marcos referenciais que estão no Conselho Nacional de Educação e que podem ser, obviamente tem limitações, tem muita coisa a melhorar e evoluir, mas que devem ser meio orientadores do redesenho curricular, por um lado, bebem da ideia de uma base referencial e, por outro, criam a ideia de que você pode ter trajetórias flexíveis, tanto no campo acadêmico, propedêutico, você tem uma área de conhecimento de humanas, tem uma área de exatas, tem uma área de linguagens, tem uma área de linguagens em matemáticas, como, e isso é muito importante, uma trilha, um caminho, uma trajetória de áreas ligadas ao mundo do trabalho. Isso cria, no ensino médio, por um lado, capacidade de escolhas para os estudantes. A gente sabe que produzir sentido, vínculo, interesse é muito importante, não se resolve só com isso, mas aumenta a chance de produzir sentido. E, por outro lado, cria caminhos também para fazer escolha, ainda no ensino médio, de caminhos possíveis que gerem inserções no mundo do trabalho. Não serão suficientes, mas são muito mais potentes do que não tê-las. A gente precisa fazer isso. E lembrando, nem todos os jovens irão para a universidade. Então, a gente precisa ter caminhos ainda no ensino médio regular, essa é a grande diferença, não é no ensino médio técnico profissionalizante, é no ensino médio regular, para que uma grande parcela da população em idade escolar faça essa escolha. Então, acho que esses dois elementos são positivos. A gente deve lutar, batalhar para conseguir mantê-los. Há algumas discussões meio obscurantistas hoje, difíceis de ser identificadas, que parecem tentar até negar isso. Então, a gente tinha que tomar cuidado e saber como é que vai acompanhar esse debate. Né? Bárbara, um tema, Bárbara, que é o seu, né? Um dos seus temas, né? Que é o das escolhas profissionais. Né? Exato. Então, eu queria que você continuasse essa reflexão do Ricardo, no sentido de dizer assim, o currículo que nós temos hoje no ensino médio, ele ajuda as escolhas profissionais? O que nós precisamos fazer para melhorar isso? A gente trabalha na ação educativa, né, com essa ideia de escolha profissional, pensando não como uma vocação, como algo que é totalmente inato da pessoa, mas como a possibilidade das juventudes, das camadas populares, de poderem escolher, né? E então a gente tem a gente vem fazendo esse trabalho com escolas, a gente identificou isso a partir de uma pesquisa que foi feita, né, em escolas, em que os estudantes apontaram que uma das carências do ensino médio era o fato de que a escola não falava sobre o que acontece depois da escola, né? Então a gente desenvolve esse trabalho pensando nisso, né? E pensando nessa possibilidade de escolha, sabendo que essas escolhas também são pressionadas pelo nosso contexto de desigualdades. E então, como que a gente consegue navegar um pouco nisso, mas garantindo, né, mas tentando ampliar o leque, o repertório de possibilidades da juventude, né? Então, a gente também fica um pouco preocupado com uma um certo engessamento, né, em que você, de repente, pode ter uma escola que só tem a trilha que vai encaminhar mais rapidamente para o mundo do trabalho e uma outra que vai ter esse ensino propedêutico que permite o acesso ao ensino superior, né? A nossa preocupação maior em relação à reforma do ensino médio é porque, às vezes, as redes não são obrigadas a oferecer todas as possibilidades, né? Então, em alguns locais, o que a gente imagina que vai acontecer é isso, né? Em que você vai ter, né, naquela escola mais de periferia, você vai ter um caminho que vai ser mais vai ter que, né, com uma abordagem menos generalista, né, mais especificamente voltada para uma inserção profissional mais rápida, e outras que vão ter todo o leque de conhecimentos que permitiria
alcançar os níveis de escolaridade mais alta, né? Essa é uma preocupação muito grande, assim como outra coisa que, né, a gente também vem sendo uma questão que é muito preocupante quando a gente pensa nisso, né? Isso que o Ricardo estava falando, por exemplo, de flexibilidade, que é a militarização do ensino, né? Que também, né, se a gente estava falando de repente, é importante que os jovens consigam fazer escolhas, né? Eu não necessariamente concordo com esse modelo de reforma, mas acredito que sim, que é importante que os jovens consigam fazer escolhas, né, ao longo da sua trajetória escolar. Essas propostas, né? Porque não tem a proposta do governo federal, mas a gente tem uma série de propostas estaduais, a gente tem outras formas de militarização do ensino que vão totalmente na contramão disso, né? Que vão justamente para regrar, para dizer assim, se o jovem não vai poder escolher nem como ele usa o cabelo dele, né? Que dirá escolher que tipo de trajetória ele quer construir. Uhum. Felizmente, por exemplo, a questão da escola sem partido, ela caiu, né, frente ao judiciário. Temos várias estações do judiciário que dizem que isso é ilegal e não pode acontecer. Vocês podem, inclusive, observar isso num artigo do Le Monde Diplomatique Brasil desse mês, que está no ar, né? Do nosso Salomão com a Fernanda Vick. Ricardo, o Instituto Unibanco, ele tem alguma pesquisa sobre possibilidades profissionais para aqueles que estão atuando no ensino médio? Quer dizer, como é que a gente imagina, depois da pandemia, com essa reconversão do mundo do trabalho, que antecede, inclusive, a pandemia, o que essa gente vai fazer depois que se formar? Vai se formar em quê? Esse é um enorme desafio aí é do mundo, né? Não só do Brasil, né? Porque um dos traços, não vamos deter muito tempo nisso, Silvio, mas acho que é importante destacar, é que é muito possível que a transição desse momento da pandemia, sobretudo as reconfigurações que vão se dar, acelerem o processo da quarta revolução industrial e, no caso brasileiro especificamente, as empresas que são mais empregadoras serão as que mais vão fechar, né? Então, você tenderá a uma substituição para empresas que incorporam mais tecnologia, portanto, menos mão de obra, né? E tenderá a um vetor, está implícito nesse processo, de ainda maior precarização do mundo do trabalho, de maior uberização. Então, nós temos duas frentes aqui chaves. Acho que a gente tem que conversar algum outro dia com detalhes, mas só aqui rápido. A política econômica e a política social têm que ser redefinidas para aumentar a rede de proteção social desse país. Certo? A gente precisa disso, né? O trabalho informal, que tradicionalmente acolheu várias das nossas crises, não vai ter essa potência pós-pandemia. Então, só para deixar isso, a gente precisa de uma renda básica universal, né? Existem várias formas para desenhar ela, não vou ficar falando dos detalhes, mas independente das formas, a gente precisa de uma rede de proteção muito mais forte do ponto de vista da transferência. E precisa de inclusões específicas, uma delas é que você citou mais cedo, a inclusão digital, precisa ter uma inclusão que gere documentos das pessoas que a gente não... A gente sabe quem está no cadastro único, sabe quem está no mercado formal do trabalho, mas esse meio aqui do campo a gente não sabe, precisa saber quem são, onde estão, para poder fazer essa política mais consistente. Agora, o outro lado, evidentemente, é que a gente tem, e aí por isso que reestruturar o ensino médio, na linha que a Bárbara falou, e tem vários ajustes a serem feitos, para criar condições específicas para uma mobilidade pós-ensino médio para o mundo do trabalho, a gente tem que criar isso no ambiente da escola pública. Né? Uhum. Lembrando, tem que resolver o problema da permanência e da conclusão. A gente precisa que perto de 100% dos jovens concluam o ensino médio. Uhum. Não pode ter esses números que eu falei para vocês. Né? A gente não pode ter 25% dos brancos, 42% dos negros não concluindo o ensino médio. Isso não existe em nenhuma sociedade contemporânea. Mas, além disso, a gente tem que caminhar para essa... E aí, só para te dar... O que a gente tem de estudos? Obviamente, parte do mundo da tecnologia, mas o mundo dos serviços, que a gente tem trabalhado pouco. O mundo dos cuidados, tá? Que tem, obviamente, a agenda da saúde universitária, que vai ter médicos e enfermeiros, mas tem uma quantidade enorme de trabalhadores da agenda do cuidado, na saúde, na assistência, que poderiam e deveriam ter perfil técnico,
né? E a gente deveria ser capaz de endereçar soluções consistentes, porque será um desafio fundamental, não especificamente pela pandemia. Quando a gente pensa a mobilidade demográfica do país e o envelhecimento, isso passa a ser uma variável muito mais importante. O mundo da educação, que será cada vez mais digital, mas as pessoas confundem. Ele será digital e demandará ainda mais professores. Porque eu vou caminhar na direção da personalização do estudo, eu vou precisar de professores ainda mais bem formados, professores que consigam dar conta de tutoria. Então, você tem, no mundo do trabalho, que a gente sabe pouco quais serão as configurações futuras do emprego, sobretudo no médio prazo, mas a gente sabe que alguns trabalhos que já existem seguirão muito mais necessários. Eu dei 2 ilustrações. E a outra é que a gente vai precisar ter, e aí além da flexibilidade, uma adaptabilidade, que é bem distinta da ideia da flexibilidade, uma adaptabilidade para o ensino médio e para o ensino superior, para ir fazendo revisões constantes e permanentes de como criar teias de escolhas possíveis para esses jovens. Se a gente tiver uma lista de empregos e achar que o ensino médio, nos próximos 10 anos, vai estar fazendo, né, uma vocação para colocar aquelas pessoas no emprego, isso é uma visão do ensino técnico dos anos 70. A gente não tem mais isso. A gente tem um montão de coisas que a gente pode estar fazendo que aumenta a possibilidade das pessoas terem maior adaptação lá na frente, tomar de decisão, trabalho em equipe, ir de uma área para outra com mais tranquilidade, ter maior capacidade analítica. Então, tem vários elementos que, com uma visão de mundo profissional, podem estar desde o ensino médio e, obviamente, também na universidade, sendo construídas. Quer dizer, não, perfeito, mas nós estamos então trazendo para o centro da nossa conversa o papel do Estado, né? Como um garantidor de direitos e como aquele que vai conseguir oferecer as alternativas. Isso quer dizer, nós temos que pensar a dinâmica de funcionamento da sociedade e o serviço do Estado para implementar essa dinâmica de funcionamento, né? Eu, alguns anos atrás, estive no Canadá e um professor do ensino primário lá ganha $7.000 canadenses, né? Então, nós temos aqui um problema também de como o Estado está sendo operado. E nós não temos descentralização alguma, né? Então, a preocupação, inclusive, curricular e de oportunidades de trabalho tem muito a ver com a realidade local, com os circuitos curtos de produção e consumo, com as oportunidades de trabalho em cada lugar, né? Tanto é que a gente tem experiências como as escolas comunitárias, onde a escola pública não chegou, que foi definida pelas próprias famílias locais, que fazem um outro currículo, quer dizer, complementam, né? Quer dizer, essa possibilidade de descentralização não é uma questão central para poder operar de acordo com as necessidades do mercado de trabalho local, Bárbara? Essa descentralização, você deu um exemplo que eu acho que é muito marcante de como que isso, né, do significado que isso tem, que foram as ocupações estudantis, né, entre 2015 e 2016, né, em que os estudantes tomavam a escola e criavam o seu currículo, né? Criavam, né? Então chamavam pessoas, né? Eu mesma fui em algumas escolas para conversar sobre feminismo ou sobre escolha profissional ou sobre algum assunto, mas sempre a partir dessa demanda, né? Dos estudantes que estavam ocupados, né? Então a gente consegue ver não só, né, o apreço, né, que os estudantes têm pela escola de ensino médio com todos os seus problemas, mas também como tem demandas diferentes, questões diferentes, né, que fazem sentido para aquele grupo de estudantes, mas que não necessariamente vão fazer para aquele outro, né? Isso eu acho que vai aponta essa necessidade da gente ter esse tipo de autonomia, né, também. Autonomia para o trabalho dos professores, né, para os professores, junto com os estudantes, com as comunidades escolares, construírem isso, né, de uma forma mais autônoma e mais livre também. O mundo do trabalho, ele é sempre um norte importante, né, quando a gente está falando das trajetórias estudantis, mas assim, a gente sabe que existem condições macroestruturais, né, do mundo do trabalho, mas a gente também tem que incentivar, preparar
e ajudar, né, a nossa juventude a também repensar esse mundo do trabalho, né? Esse mundo do trabalho a gente também não pode tomar ele como um dado totalmente fechado, por mais que ele seja pressionado por questões que às vezes são muito difíceis da gente incidir sobre elas. Então, acho que fazer esse tipo de processo em que você tem um apoio, um suporte do Estado, mas para comunidades que consigam fazer os seus trajetos de uma forma mais autônoma, né, que consigam construir o seu ambiente de uma forma mais autônoma, também nesse sentido de repensar, né, que modelo econômico faz sentido para a gente, né, que modelo de mundo do trabalho faz sentido para a gente. Uhum. Gente, olha, por incrível que pareça, estamos chegando ao final. Quer dizer, essa conversa é rápida, ela vai se tornando interessante, né? E eu queria pedir então ao Ricardo que entrasse nessa discussão e dissesse também as suas palavras de conclusão aqui, porque eu dei uma regulada mais ou menos no tempo, nós já estamos batendo no limite. Que pena, estávamos aquecendo aqui ainda. Mas talvez um ponto, só porque Silvio, você trouxe, Bárbara recuperou, talvez valha a pena a gente lembrar da potência das ocupações, né? Isso às vezes se diluiu um pouco. E parte dessa potência tem a ver com o que a gente mais quer da educação na sociedade contemporânea, que valorize a capacidade de interação crítica, obviamente com os fundamentos necessários da formação acadêmica, né? Mas que essa capacidade crítica se transforme em criatividade e engajamento cidadão. Não é isso? E aí, quando a gente estava falando de currículos, se você for nos espaços periféricos, de forma crescente se valorizam os slams, a discussão de prosa, a arte, o esporte ligado a uma visão de transformação, ou seja, a gente tem uma potência criativa, sobretudo nas áreas periféricas, a população periférica. Garantindo todos os procedimentos necessários para a gente ter uma formação adequada ao mundo contemporâneo, que as pessoas saiam aprendendo matemática, química, língua portuguesa, evidentemente, mas ao mesmo tempo que a gente consiga modular isso para o grande desafio educacional, que é aprender a aprender. E esse momento dos 12 anos obrigatórios cria mobilidade para quem vai para a universidade, para quem segue no mundo do trabalho que não vai para a universidade, mas o tempo todo trazendo esses valores da autonomia, o peso da cidadania, o engajamento democrático, a capacidade de ser solidário, de estar comprometido com a sociedade, com o planeta, olhando para coisas como emergências climáticas e sendo transformador. Acho que é disso que a gente está falando quando está falando do Enem. É só um ponto, é um pivô para dizer precisamos de uma educação pública que seja efetivamente para todos, de alta qualidade, mas de qualidade para todos significa essa embocadura, essa pegada mais contemporânea, que tem mais oxigênio, que tem mais luz, que tem mais vida. Né? Talvez a gente não esteja no melhor momento da história brasileira para isso, mas é para isso que a gente tem que lutar, né? Para produzir essa vida mais transformadora, crítica, mais transformadora, dentro da escola pública e também da escola privada também, mas dentro da escola pública tendo esse oxigênio que eu acho que a gente viveu nas ocupações de 15 16 e que deviam ser referência para o desenho da política pública educacional brasileira como um todo. Muito bom, eu quero agradecer muito a Bárbara Lopes, ao Ricardo Henriques, esse papo super interessante, né? E agradecer a você que está também nos assistindo e dizer que na semana que vem tem mais. Muito obrigado. Obrigada.